Olá, boa noite. Espero que você esteja bem. Foi uma semana longa, uma quinta e uma sexta-feira bastante compridas também. Agora são 11 horas da noite e eu consegui chegar aqui. Já são 2 dias de devocional e eu não compartilhei nada. E hoje, no final do dia, Deus falou por algumas horas comigo sobre essa palavra e o título é Triunfando no Jumentinho. Vocês já devem imaginar sobre o que vai ser hoje, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois dele realizar alguns milagres, ele, ele entrou em Jerusalém para cumprir a palavra das profecias, que o Messias entraria montado num jumentinho. Então, diz assim lá em Lucas 19, no verso 29. E aconteceu que chegando perto de Betfagé, não sei se é assim que fala, e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de Ai, não, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. O que eu achei assim interessante aqui é que, primeiro ponto, que Jesus ia fazer a entrada triunfal em Jerusalém, mas na simplicidade, montado sobre um jumentinho. Como será que seria hoje, né? A gente vê algumas pessoas fazendo eventos, aí na frente do evento põe aquele carrão para gerar validação social, toda aquela coisa ridícula, porque fala assim, aonde tem conteúdo você não precisa de outras coisas para ter validação social, né? E a gente vive muito numa era da aparência, enfim, muita aparência, pouco conteúdo, muita inteligência artificial, pouca leitura. Eu vou viajar se começar a falar aqui sobre isso, mas acho que o primeiro ponto que eu não deixaria de dizer é: a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E aqui a gente vê Jesus entrando como rei, montado num jumentinho, com toda a simplicidade, porque dentre os meios de deslocamento que tinha naquela época, as pessoas usavam muito jumento, é, andava-se muito a pé, usava-se jumento. Se fosse do ponto de vista militar, né, usava cavalo, até como hoje a polícia militar também utiliza cavalo nas cidades. E as pessoas que eram mais abastadas, elas andavam em, como é que chama? Aqueles veículos, ai, eu esqueci o nome, mas é como se fosse uma charrete, enfim. Isso aparece um pouco nos filmes, aquele pessoal todo chique dentro daquela carruagenzinha assim. E Jesus entrou da forma mais simples possível. E o que me chamou a atenção aqui também, a orientação que ele deu para os discípulos. Também na simplicidade, vai lá, pega o jumentinho e se o dono do jumentinho questionar, você fala que o meu Senhor precisa. Que as coisas com Jesus são simples. Jesus tem todo o poder, se ele falou vai dar tudo certo.
Então, confia naquilo que Deus te falou. Por mais que possa ser uma coisa muito louca para se fazer, imagina, vai lá o discípulo fala, vou roubar o jumentinho, vou pegar o jumentinho emprestado, fala, meu senhor precisa. E uma coisa que é interessante, não era qualquer jumentinho, que você pode me dizer, Jesus sabia que ia ter um jumentinho ali, porque era o meio de deslocamento mais comum da época, né? Mas ele falou assim, um jumentinho em que ninguém montou ainda. Então, olha a especificidade da orientação. E tudo isso para que se cumprisse lá o que diz na profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9 e 10, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então aqui faz uma nítida comparação, né? Carros de Efraim, cavalos de Jerusalém, porque os cavalos eles eram usados na guerra, porque eles eram um meio de locomoção mais rápido, mais empoderado. Então, assim, militarmente eram usados carros e cavalos. E isso aqui também me fez lembrar daquele trecho da Bíblia que fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então, Jesus ele não precisa de nada para vencer uma guerra. Basta o poder dele, que aqui fala exatamente isso: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Como? Ele fazendo a entrada triunfal num jumentinho, porque aquilo simbolizava a derrota de Satanás. Porque Jesus estava entrando para ser o sacrifício perfeito, para resgatar a minha vida e a sua, mesmo a gente não merecendo. Foi para isso que Jesus fez tamanho sacrifício e a gente tem que ser grato. Nossa, até a divisão da alma por isso. E Jesus escandalizava mesmo. Aí a gente vê lá no verso 36 de Lucas 19, que diz assim: E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, quando ele estava passando em cima do jumentinho. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, assim, Jesus incomodava os fariseus desde sempre. Eles queriam, incomodavam ouvir os fariseus, os discípulos e o povo, a multidão, falando: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E ele diz assim: ainda que eu fale para eles se calarem, as pedras vão clamar. O que isso significa? A voz do que Jesus fez sobre a terra jamais vai poder ser calado 2000 anos depois. Qual é o livro mais vendido? É a Bíblia. O quando se ouve falar em Jesus, é o maior líder de todos os tempos. Então, essa voz nunca pode ser calada, ela clama até hoje. E aí a gente vê lá no verso 41, ainda de Lucas 19. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas,
e te derribarão a ti, a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aqui Jesus se entristeceu porque ele olhou para aquela cidade e ele já sabia que ele seria crucificado a pedido daquele próprio povo, que ele diz aqui no final: não conheceste o tempo da tua visitação. Então muitos não se aperceberam que Jesus, ele estava ali como um salvador espiritual, não como um líder político. Então não era isso que aquelas pessoas esperavam, por isso que disseram para crucificá-lo, né? Cristo ou Barrabás, né? Então pediram para soltar Barrabás e crucificar Cristo. E o que Jesus está dizendo aqui, quando ele chora, ele está prevendo a segunda destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém. Que no ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo novamente. Aquele segundo templo lá, que Ageu falava a glória da segunda casa e tudo mais, é esse templo aí, o segundo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E a gente vê a tamanha misericórdia que Jesus tem, que ele chora quando ele fala sobre isso. E como Jerusalém é foco de perseguição, enfim, é surreal, né? Até os dias de hoje. E aí a gente vê lá no verso 45 de Lucas 19 que diz assim: entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Aqui, assim, a gente pode olhar por dois vieses diferentes essa palavra. Uma é porque se fazia comércio no templo, e aí aquela cena de Jesus derrubando tudo, que ele ficou revoltado de ver o comércio dentro da casa de Deus, dentro da casa que seria lugar de oração. Mas acho que do mesmo jeito que ele olhou para aquela cidade e chorou porque ela seria destruída, eu acho que causou uma certa revolta nele, que esse comércio também se referia ao comércio das ofertas, pela expiação dos pecados das pessoas, porque o sacrifício de Jesus é suficiente, foi e é suficiente para a expiação de todo o nosso pecado. Então, aqui também já era um sinal da revolta dele com o sacrifício, porque em torno dessas ofertas de sacrifício acontecia, vamos dizer assim, corrupção humana, né? E isso revoltava Jesus da casa de Deus se tornar um comércio. E aí a gente vê o mesmo Jesus que entrou no jumentinho com toda humildade, ele não deixou de ser humilde aqui, mas ele foi firme. Então, ele agiu com autoridade, que é o que ele tinha. E aí, o que corrobora com isso, que além de Jesus se revoltar com o comércio da fé, ele não se agradava de sacrifício. Lá em Mateus capítulo 9, no verso 10, diz assim, do 10 ao 13. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício,
porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, assim, Jesus não se agradava de sacrifício pela expiação do pecado. O que Jesus deseja é um relacionamento. Jesus gosta de estar próximo do pecador para que haja mudança de vida, arrependimento, transformação. E quem convive com ele, quem senta com ele à mesa, nunca mais tem fome, nunca mais tem sede. É lavado de todo pecado, aprende a ter uma vida nova, uma vida plena em Jesus. Jesus sacia tudo no ser humano. E é disso que fala aqui, Jesus veio para os pecadores. E quem mais questionava Jesus era justamente os fariseus, que falavam tanto da lei, que tinha um monte de regrinha para seguir conforme a lei, mas eles eram vazios de amor, eles eram cheios de tradição, mas vazios de amor. Por isso que ele fala: misericórdia quero e não sacrifício. Eu quero amor, não quero sacrifício. Eu não quero o cumprimento desse monte de lei. Eu vim cumprir toda a lei para que os meus fossem libertos. Conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente vai lá para João 8, no verso 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é aquilo dele estar lá, fazendo as refeições com os pecadores e sendo questionado pelos fariseus. E se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente andar com Jesus, a gente está andando na verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é a própria palavra, ele é a própria verdade. Se a gente andar com ele, a gente naturalmente é liberto e acaba se descortinando uma vida completamente nova diante de nós. E como que a gente conhece a verdade? A gente conhece a verdade pelo ouvir da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus deixou pra gente como ensinamento. Por isso que é importante ler, é importante ter contato com a Bíblia, é importante pedir pro Senhor falar com a gente. E é simples. Do mesmo jeito que Jesus foi lá e falou, pega o jumentinho, do jeito que ele entrou com o jumentinho em Jerusalém, ele é o sacrifício perfeito, basta a gente se reconciliar com Deus através da cruz de Cristo, confessando os nossos pecados todos os dias, porque todo dia a gente falha, e se achegar a Deus buscando graça, conhecimento na palavra. A vida com Deus, ela é simples, mas ela é plena. A vida com Deus é o luxo do simples. E é de graça. A graça é de graça. E Ele quer que você tenha acesso a essa graça da parte de Deus. Jesus pagou um preço tão alto para que tanta gente ainda tivesse, para que tanta gente ainda esteja distante dele. A gente precisa se voltar para Ele, que essa vida aqui é tão breve e viver com Ele é tão pleno. Então, o meu pedido no dia de hoje é que, diante de Deus, a gente possa usufruir do luxo da simplicidade do que é viver com Deus, viver com Jesus, aprender com Ele cada dia
ter transformação de vida e ter vida em abundância. Que Ele venha saciar a nossa fome e sede a cada dia, que o Espírito Santo venha falar com a gente. Queria pedir diante de Deus que Ele te visitasse com paz nessa hora, com tudo aquilo que você precisa, porque do mesmo jeito que Jesus falou para os discípulos, vai lá e pega o jumentinho, do mesmo jeito Ele é provedor da tua vida, de tudo que você precisa para cumprir a tua jornada aqui sobre a terra. Então, tenha fé que tudo vai dar certo para você. Que Ele venha nos abençoar nessa noite, que Ele venha nos dar o luxo da paz que excede todo entendimento que está à nossa disposição de maneira abundante, assim como a vida que Ele derrama sobre nós. Que a paz do Senhor alcance a tua casa, alcance a tua família, que o sangue do Cordeiro, do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo, seja aspergido nos umbrais das portas da tua casa e nas tuas janelas, e que nenhum mal possa adentrar, que você tenha uma noite de sono tranquila, tenha sonhos de paz, que Ele te guarde acordado e dormindo, que somente os anjos do Senhor Jesus possam adentrar o teu lar, e aquele que te guarda não dorme e nem cochila, então você pode descansar tranquilo. Que Deus te abençoe, te amo em Jesus, viu? Um beijo.